informações que eu trouxe são informações apuradas junto a fontes do Flamengo, tá? Para vocês entenderem bem. Então, isso aqui é o que o Flamengo está planejando. Para vocês perguntarem qualquer coisa sobre o Pedro, se ficou alguma dúvida. Também. Aqui, Carrascal e Cebolinha estão voltando. Carrascal, que também teve um edema na região das costelas, surpreendentemente reagiu bem e já estava praticamente sem dor hoje. Então foi relacionado. Até porque ele foi convocado pela seleção. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. E a grande questão é, Pedro consegue se recuperar a tempo para poder jogar a grande final da Libertadores no dia 29? O Mauro César ele trouxe detalhes sobre a recuperação do Pedro, né, como está o andamento da recuperação do Pedro. Conversou com alguns integrantes lá do departamento médico do Flamengo e trouxe detalhes importantes de como está o andamento do Pedro e qual é a estimativa, conforme o Pedro for evoluindo no seu tratamento aí, qual dia o Pedro pode voltar a jogar, né? Então nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa situação principalmente, e o Carrascal também, né? Carrascal se recupera daquele problema que ele teve durante o jogo e está relacionado para o jogo diante do São Paulo, né? Uma ótima notícia, né? Ótima notícia. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo aí, vamos embora com mais um vídeo aí cheio de notícias sobre o nosso Mengão aí. E a provável escalação do jogo para São Paulo e Flamengo nesta quarta-feira aí. Bora! Estupidez, aliás, eu vou falar sobre isso do Pedro e vou fazer de novo uma ressalva que eu tenho feito direto. Primeiro, um absurdo alguém querer que o jogador atue com o braço quebrado. Isso é uma loucura, isso é uma sacanagem com o jogador, né? Falta de respeito com o profissional. O cara tá machucado, cara. Se machucou jogando pelo Flamengo. E um cara que voltou de uma lesão grave de ligamento cruzado, sofrido no treino da seleção brasileira, em 7 meses, quando, em geral, essa lesão exige uma recuperação de 9 meses para mais. Ele voltou em 7. Então, esse rapaz já deu demonstrações de seriedade, profissionalismo, compromisso com o Flamengo, com relação à recuperação e lesões. Então, se ele está machucado e acabou. Não pode jogar. E aí é o que eu digo, você trabalharia com o braço quebrado? Por que o Pedro vai jogar com o braço? Não tem condição. Ah, ele joga com o pé, mas ele precisa se movimentar, usar o braço. Como é que vai fazer? O braço dói, cara. O braço do cara está doendo, o osso do cara partiu. Então, não é assim que funciona. Mas vamos falar sobre isso, vamos detalhar bem qual é a situação da recuperação. Agora, eu acho que ninguém pode condenar o jogador se eventualmente ele não conseguir voltar dentro do prazo esperado pelos torcedores. Seria até desonesto, né, atacá-lo por isso. É absurdo, é uma maldade e outra coisa. Ninguém tem condição de fazer a previsão sobre a volta dele. O que a gente vai explicar aqui é como o Flamengo tenta recuperá-lo, mas sempre na condicional, sempre dependendo do andamento dessa recuperação. Se ele se recuperar bem, se as dores forem desaparecendo, aí ele vai apresentando melhoras e aos poucos ele vai mostrando condições de jogar. Mas é um processo que vai levar algumas semanas e a gente vai acompanhar para saber o que vai acontecer de fato, tá? A lesão dele, André, não exige cirurgia. Ele quebrou o braço, mas não fragmentou e não desviou. O braço dele, sabe, o osso não ficou torto, não saiu do lugar. Os médicos explicam que, numa situação dessa, quando o braço fica torto, quando o osso quebra, sabe, desalinha, aí tem que operar, colocar, às vezes, parafuso, placa e tal, para recolocar no lugar. Ele teve aquela fissura, mas ficou tudo no mesmo lugar. Você imagina, assim, como se tivesse... Imagina o seguinte, um copo, uma peça, uma louça que quebra, mas ela quebra ali e não tem fragmentos. Ela quebrou aquele pedaço ali, mas não ficaram vários pedacinhos espalhados. Ela quebrou aquilo, você consegue juntar, se você passar uma cola, você vai colocar, ela vai ficar igualzinha. Porque ela quebrou exatamente ali, sem fragmentar. Acho que é a melhor maneira de conseguir explicar para vocês. Foi o que aconteceu. Então, como você não vai passar nenhuma cola, você faz o quê? Você imobiliza para que o osso se calcifique, ele vai juntar de novo. E à medida que ele vai calcificando, as dores vão sumindo. Eu vou explicar direitinho já, e esse é um processo que os médicos me explicaram. Eu já conversei hoje com pessoas do clube de fora para tentar entender melhor a situação. Então, já a gente vai explicar em detalhes aqui para vocês nessa live. Vamos lá, a situação do Pedro, gente. Vou colocar aqui na tela para vocês entenderem claramente a situação do Pedro. Está aí, ó. A recuperação do Pedro. A fratura vai completar 2 semanas nesta quarta-feira, dia 5. 2 semanas da fratura. Então, a lesão não foi tão grave, segundo os médicos, tanto que não houve desvio, como eu falei há pouco, nem foi preciso cirurgia. Ele não foi operado porque não foi necessário, não foi uma questão de opção. Ele não precisou operar. Mas o jogador ainda tem dor. Agora, na medida que a dor diminui, percebe-se a evolução. Os médicos explicam que
A dor é um termômetro, digamos assim, da recuperação. À medida que ele vai sentindo menos dor, significa que ele está melhorando, que a calcificação está acontecendo. Esse é um ponto importante, tá? Ou seja, ele tem dito que a dor diminui, consequentemente, os médicos concluem que ele está ficando melhor, tá? A redução da dor, né, como eu falei aqui, significa avanço na consolidação. Agora, importante, essa análise clínica dos médicos, ela permite a constatação dessa recuperação mais rapidamente do que o raio-x. O raio-x demora mais a acusar, interessante isso, né, do que esse exame. Segura, aperta, tal, conversa com o paciente, o médico, e ele fala, está doendo mais, está doendo menos, tal, já não está doendo tanto. E o raio-x ele demora mais a mostrar essa recuperação. Então, essa digamos assim, análise clínica dos médicos, ela tem uma importância muito grande nesse contexto. Ele já consegue correr na esteira, sem sentir dor, significa que a consolidação vai bem, e as pernas seguem sendo trabalhadas desde sempre, mantendo o condicionamento. Ele vem fazendo as atividades com as pernas, porque a lesão é no braço, então isso é importante. Ele fez bons testes na academia, na avaliação do Departamento Médico do Flamengo, e para essa quarta-feira, a previsão é de que ele vá a campo com equipe médica e fisioterapia, fazer algumas atividades de campo, tá? Então, ele vai fazer atividades de campo, não significa que ele vá treinar com os colegas ali. Ele vai fazer atividade de campo, mas separado dos demais. Os médicos discutem a situação com o jogador diariamente, tá? Ele todo dia é examinado e avaliado, é diário. E caso ele siga nesse ritmo, fará uma radiografia de controle na terceira semana, ou seja, na outra quarta, quinta-feira em diante, ele faz essa radiografia, porque até lá pode ser que já apresente um avanço maior. Se ele for bem na radiografia, mantendo o alinhamento, ou seja, sem estar alinhado o osso, não desviou, não houve nada, tá ok? Aí ele troca a imobilização, que é essa que você está vendo na foto dele aí do lado, né, com o leite, por uma menor, tá? Fica uma tala menor. E com isso ele poderia começar a treinar com um grupo, provavelmente dia 12 ou 13, desde que sem contato físico. Dia 12, que é quarta-feira da semana que vem. Tá? Então, nesse dia, quarta da semana que vem, ou quinta da semana que vem, ele talvez já possa treinar com o grupo, mas sem ter contato. Não pode disputar a bola e tal, mas pode participar de algumas atividades com os colegas. Tá? Ou seja, toca a bola e passa, não pode ser tocado. Isso na terceira para a quarta semana. Ou seja, na quarta, quinta-feira da semana que vem, ele pode ir para campo com os companheiros. Ou seja, na quarta, quinta-feira da semana que vem, ele pode ir para campo com os companheiros. Nessa quarta agora, ele já pode ir para campo sozinho. A quarta semana ela é importante, que é o tempo mínimo de consolidação desse tipo de fratura, que vai até 8 semanas. Nessa quarta semana, os médicos terão já uma ideia mais clara sobre a volta. Ou seja, não adianta falar agora, na segunda semana, se ele joga ou não joga, é mero palpite. Estou falando isso há um tempão. Daqui a 2 semanas, os médicos poderão dizer, olha, está caminhando bem, a previsão é essa. Entenderam? Então, quando alguém falar, não, vai voltar, pode, não pode, está chutando, porque os médicos não sabem ainda. Eles só terão uma noção mais clara da situação do jogador, dessa recuperação, da possibilidade de voltar a campo, a jogar futebol, daqui a mais 2 semanas. Porque é justamente o período mínimo para a consolidação dessa fratura de 4 semanas. Ele completa 2 semanas da lesão nessa quarta-feira, amanhã. Então, precisa mais do dobro do tempo para poder ter uma ideia mais clara. Tá? Na estimativa otimista, ele poderia voltar antes da final da Libertadores, um jogo antes, aqui, na quinta para a sexta semana. Possibilidade, se é no dia 22 ou 23 de novembro, deve ser 22, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, ou na véspera do embarque para Lima, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Eu botei que data a confirmar, mas há pouco, pouquinho antes da live começar, foi confirmado. Dia 25, Flamengo e Atlético. Então, Flamengo e Bragantino vai ser dia 22. Dia 22 é um sábado, dia 25 é uma terça-feira. E o Flamengo na quarta tem que aparecer lá por Lima para fazer, já ficar desde quarta-feira em Lima para a final. O clube entende que não adiantaria chegar a uma final, por isso precisará entrar em campo antes. Ou seja, o Flamengo não pretende colocar, atenção, não pretende, atenção para a palavra, falando hoje, terça-feira, dia 4 de novembro. O Flamengo não pretende colocar o jogador em campo direto na final da Libertadores. Quer que ele participe de pelo menos uma partida antes. Pode ser o Bragantino, no sábado, que seria 1 semana antes da final, e pode ser contra o Atlético em Minas, na terça-feira, 4 dias antes da final. Certo? Ele vai ter que entrar em campo num desses jogos para que os médicos possam, de fato, ter a certeza de que ele está em condições plenas para poder jogar. Essa é a situação do Pedro. Tá? Eu acho que está bem claro agora, né? A intenção dessa live é justamente explicar tudo direitinho, para que vocês possam compreender.
e como eu disse mais cedo, inclusive, o campeoníssimo aqui veio questionar, por que eu não falei? Porque tem muita gente que está chutando e querendo que o jornalista chute. Você acha que ele vai jogar? Não sei. Eu não sei. Os médicos não sabem, eu que vou saber. Eu não vou ser. Tem gente que fica falando pelos cotovelos, mentindo, eu não vou fazer isso. Então, o que eu fiz? Fui à tarde em busca de informações. Quando consegui essas informações, falei, vou fazer uma live. Nem vou fazer um vídeo, vou fazer uma live que eu consigo conversar com as pessoas, elas podem fazer perguntas e a gente pode interagir. E agora está aberto para vocês perguntarem qualquer coisa sobre o Pedro, se ficou alguma dúvida. Aqui as informações que eu trouxe são informações apuradas junto a fontes do Flamengo, tá? Para vocês entenderem bem. Então, isso aqui é o que o Flamengo está planejando. Tá? Cebolinha está voltando também. Carrascal e Cebolinha estão voltando. Carrascal, que também teve um edema na região das costelas, surpreendentemente reagiu bem e já estava praticamente sem dor hoje. Então foi relacionado. Até porque ele foi convocado pela seleção da Colômbia, né? Ele está convocado. Eu acho isso engraçado. O cara está machucado e a seleção vai lá e convoca, né? Mas, em princípio, não acredito que comece jogando. Mas se a coisa enrolar, talvez possa entrar e possa ajudar também, bem como o Cebolinha. A minha enquete de hoje é qual ataque. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo para o canal, né? Vamos entrar mais em detalhes aqui sobre a provável escalação do Flamengo e sobre a situação de Carrascal, né? Que é relacionado para esse jogo diante do São Paulo, né? O jogo, se não me engano, que vai ser na Vila Belmiro, entendeu? Ele teve um edema ósseo ali na região da coluna ali, que sentiu muita dor e acabou sendo substituído. E, sim, o jogador viajou, foi relacionado para a partida. E nessa quarta-feira, como está dizendo aqui, nessa quarta-feira, horas antes, né, do jogo, o jogador vai ser reavaliado pelo Flamengo e o clube, o departamento médico do Flamengo vai bater o martelo se ele vai poder ir para o jogo ou não, né, sobre a escalação dele dentro do banco, né, do Flamengo. Então, o meio atacante teve um edema ósseo na região da costela e se apresentou ali, eu falei a lombar, né, da coluna, né, mas tudo bem. E se apresentou com dores. Mesmo assim, conseguiu treinar com o grupo na atividade de terça-feira, a última antes da partida, né? E foi relacionado. Então já é uma ótima notícia, né? E se a gente for tratar sobre a situação de provável, qual é o provável escalação do Flamengo para esse jogo aí, né? Então aqui o Globo Esporte trouxe uma provável escalação do Flamengo para esse jogo aí, né? Que tem o Rossi no gol, Varela ou Royal, Danilo, Danilo Léo Pereira e Alexandro, né? Pulgar, De La Cruz, acho que o De La Cruz sim tem que ganhar minutagem aí. Precisa ganhar minutagem aí. Que seria uma excelente opção para a final da Libertadores, caso o Jorginho não consiga se recuperar a tempo, que na minha opinião deve acontecer, né? Mas não conseguimos prever o futuro, né? Daqui a 20, 25 dias em diante, né? E a Rascaeta, né? E o ataque, ele, Luiz Araújo, Plata, Lino. Samuel Lino ou Carrascal. O Carrascal deve começar no banco, teoricamente ali. Mas então deve ser Lino, Plata como falso 9 e o Luiz Araújo. Então essa é a provável escalação do Flamengo. Acho que é uma... o Flamengo tem inúmeros desfalques aí, né? Como Bruno Henrique, cartão suspenso, Everton Araújo, o volante que foi expulso diante do Sport. Então acho que é um bom time. Um bom time, né? Na medida do possível, é um bom time. Eu ainda eu ainda queria que o Felipe Luiz desse mais minutagem ou ao Alessian ou ao Juninho, né? Muita gente questiona o Juninho, que não vem recebendo minutagem, se ele é o quê. Acho que o Juninho, sim, como um cara que joga ali como centroavante, acho que poderia ser uma ótima escolha do Flamengo aí, né? Do Felipe Luiz para jogar, ganhar minutagem e até ser uma opção nos próximos jogos, né? Quando o Plata não tiver à disposição, ou até deixar o Plata no banco e colocar o Juninho, que ali é a função dele de 9, né? Então deixa seu like, deixa a opinião e tamo junto.